Olá, começa agora o programa Em Pauta aqui pela TV Universitária e nós vamos falar de saúde. Você cuida bem do seu coração? Segundo uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, mais de 30% dos brasileiros morrem por causa de doenças cardiovasculares. E para falar sobre este assunto, eu converso com o cardiologista Luciano Martins, com a nutricionista Françoise Rezende e com o preparador físico Daniel Oliveira. Bem-vindos ao programa Em Pauta. Bom, eu gostaria de saber do Dr. Luciano, são frequentes entre as doenças, as principais doenças que a gente vê hoje, né, no mundo, as cardiovasculares são as principais, as que mais vêm se destacando? Com certeza. Hoje, a maior causa de mortalidade no mundo é por doença cardiovascular. Às vezes a gente fica preocupado com o HIV, com a AIDS, com o câncer. As doenças cardiovasculares, elas chegam a dobrar de incidência em relação a essas outras doenças. E são malignas, elas matam. Hoje, qualquer lugar que a gente vai pesquisar, a mortalidade principal isolada é cardiovascular. Então é muito frequente. Mas por quê? Talvez as pessoas não estão se cuidando como deveriam? Então aí vai entrar uma série de fatores. As pessoas não estão se cuidando como deveria. Estão com as tecnologias, com os novos medicamentos em medicina, estão vivendo mais. Então, com esse prolongamento, aquilo que era morte violenta antes, doença infecto-parasitária que foram controladas, a pessoa vive mais, consequentemente ela está exposta a maior tempo às doenças cardiovasculares. Não cuidando muito bem disso, ela vai evoluir aí com infarto, com o AVC, que é uma das causas de mortalidade importante dentre todas as doenças. Então, a falta do cuidado, elas estarem vivendo mais, esse estilo de vida das últimas décadas que é terrível, a jornada de trabalho muito prolongada, fim de semana não tem, um fast food, aí entra uma série de fatores que a gente vai discutir ao longo do programa. Certo, Françoise é nutricionista, eu acho que concorda com o que o doutor disse, principalmente em relação à correria do dia a dia, as pessoas talvez não tenham se alimentado como deveria e um alimento não adequado com certeza vai prejudicar o coração. Exatamente, como o doutor falou, hoje as pessoas não têm muito tempo e a grande maioria relata isso, a falta de tempo para fazer uma alimentação adequada. Então, assim, recorre a alimentos prontos, industrializados, fast foods, que é, assim, a gente vê muito em horário de almoço e jantar, principalmente essas lanchonetes sempre cheias. Então, devido à falta de tempo, principalmente, que as pessoas relatam a má alimentação. E isso é um fator realmente de risco para a doença cardiovascular. Daniel, as pessoas, você acreditam que estão procurando mais academia, preocupados com problemas do coração ou ainda deixa a desejar? Não, tem sido uma procura muito grande pelos benefícios que o exercício hoje oferece a essas pessoas. E antigamente as pessoas pensavam muito na questão estética, preciso fazer uma academia para estar bonito. E hoje a gente vê no dia a dia da academia, de parques da cidade, que as pessoas têm se preocupado muito com a questão de saúde mesmo. As mídias, os programas estão enfatizando bastante essa relação de fazer exercício físico para ter uma longevidade melhor, né? Já que, como o doutor relatou, se vive mais, mas nem sempre com qualidade, né? Então, hoje tem relatado bastante pessoas que procuram, eu quero fazer exercício físico porque procurei meu médico me orientou a procurar um educador físico para que essa prática ela seja segura e de boa qualidade. Doutor, as pessoas que têm mais problemas cardiovasculares, tem uma faixa etária que talvez atinge mais ou não? Qualquer idade a pessoa corre esse risco? Não, em qualquer idade ela corre, mas a incidência de doença cardiovascular ela é maior nos homens a partir dos 55 anos e nas mulheres a partir dos 65 anos. Então, existem estatísticas que mostram que o homem deve se preocupar muito pela precocidade da doença cardiovascular, principalmente nos últimos anos. Se a gente pega uns 10, 15 anos atrás, a incidência de infarto em pessoas com menos de 40 anos era de 10%. Hoje essa incidência dobrou para 20%.
Então, hoje já tem uma preocupação dos mais jovens em se cuidar em relação aos fatores de risco da doença cardiovascular. Mas a incidência maior vai se dar nessas idades que a gente citou aqui. 55 anos para homem, a partir dos 55 e a partir dos 65 para as mulheres. Por que a maioria homens, assim? Talvez o homem ele tem mais esse risco fisiologicamente ou é por conta mesmo da questão de qualidade de vida? Entre as duas coisas, a qualidade de vida hoje não dá nem para se atribuir que o homem está mais estressado do que a mulher, com essa inserção da mulher no mercado de trabalho. Mas existem causas hormonais. A mulher tem um estrógeno, que acaba sendo um hormônio que protege dessa doença cardiovascular. E as estatísticas mostram que os homens infartam 2 vezes mais do que as mulheres até os 65 anos de idade. E a partir dos 65 anos de idade, as mulheres infartam 2 vezes mais do que os homens. Certo. Francisco, tem aqueles alimentos que são, assim, considerados os piores, os mais prejudiciais para pessoas, para o coração? Tem, principalmente gorduras saturadas, né? Que a gente tem 2 tipos de gorduras, gordura saturada e poliinsaturadas, no caso. Insaturadas, que são as poliinsaturadas e mono. Nesse caso, a gordura saturada, que é a que a gente mais consome e é a que é mais prejudicial para o coração, que está em carnes vermelhas, carnes mais gordas, até no próprio leite integral e esses fast foods, esses alimentos industrializados prontos e também alimentos ricos em sódio, que vão elevar a pressão arterial, que também é um fator de risco para a doença cardiovascular. Até é uma parte dessas doenças cardiovasculares. Agora, Daniel, quando as pessoas procuram fazer uma atividade física, procuram um educador físico, um profissional, eles estão preocupados, assim, quando eles vão começar em fazer um check-up completo para saber se vai ter algum problema cardíaco enquanto realiza a atividade? Cabe ao educador físico, antes, quando começa esse indivíduo, procura um educador físico, personal trainer, preparador físico, é feita uma avaliação física. Nessa avaliação, a anamnese, ele vai perguntar alguns fatores de risco desse indivíduo, vai colher um histórico, um pré-histórico dele para saber se ele é sedentário, se pratica exercício físico, se teve alguma doença cardiovascular em algum parente mais próximo. Então, tendo 2 ou 3 fatores, ou até um fator, esse indivíduo, a gente aconselha ele a procurar o clínico, se ele já não tiver procurado. Então, se ele tem 1 ou 2 fatores de risco, por exemplo, fumante e acima do peso, ele já não tem condições de fazer exercício sem ter passado pelo médico. Porque às vezes o que acontece? Eu vou procurar academia na esquina da minha casa e vou começar segunda-feira a fazer exercício. Ele tem que passar por uma avaliação prévia. Primeira coisa, quanto tempo você não faz um check-up? O último que eu fiz foi há 2 anos. É impossível esse indivíduo fazer exercício sem passar por um check-up, que é um risco para ele, porque o exercício físico, para uma pessoa que é sedentária, já vai começar, ficou muitos anos parado, é uma agressão, mesmo para o começo do exercício, até ele se adaptar, são agressões que o coração vão sofrendo e até essas adaptações chegarem, ela requer um tempo. Tá certo, daqui a pouquinho a gente volta com mais dicas sobre o nosso coração, mas é logo depois do intervalo, nós voltamos já, não saia daí. Eu devia ter trocado os andaimes, mas a obra não podia parar. Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito. A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta. Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho. Ei, vocês! Precisam de ajuda? Não, obrigado! Posso ajudar, senhor? Não precisa. Ei, querem ajuda? Não, obrigado. Posso ajudar? Sim.
Não fuja dos problemas de ereção. Procure um urologista e fique bem de novo. Estamos de volta com o programa Em Pauta, hoje falando sobre os cuidados com o coração. Doutor Luciano, quais são os sintomas, os primeiros sintomas, ou a pessoa ela tem sintomas quando ela está com problema cardiovascular? Depende do problema. A hipertensão, por exemplo, é uma doença assintomática em até 80% das pessoas. E é um fator muito importante de risco para o desenvolvimento dessa doença. O colesterol, que vai ter implicância grande nas doenças cardiovasculares, ele não dá manifestação nenhuma. Então existem muita coisa dentro dos sintomas, dentro das doenças cardiovasculares que são assintomáticas. Mas existem, por exemplo, a pessoa hipertensa, ela pode ter cefaleia, uma dificuldade para dormir, às vezes fica com rubor facial, mas é uma doença que a gente fala de oligossintomática. Às vezes vai descobrir que está com uma hipertensão 200, ou que a gente chama de 20 por 12, numa aferição que foi feita, ela está fazendo uma campanha, então aferindo a pressão, foi lá e achou uma pressão de 20. Mas, por outro lado, a doença que mata, o infarto, por exemplo, ele começa com manifestações de dores no peito. Normalmente uma dor na região torácica, atrás do externo, nessa posição, que ela pode irradiar para o braço, pode vir para o pescoço, desconforto que às vezes começa com atividade física, são sinais de alerta máximo. E hoje a gente tem problema às vezes de tratar isso por falta talvez de uma conscientização. A pessoa sente esses sintomas malignos que são sintomas de doença que mata, que é o infarto. E fica em casa às vezes tomando um chazinho, toma um analgésico, muda de posição, faz um alongamento e deveria reconhecer isso em 5 minutos. E não ficar postergando, eu vou melhorar, porque na primeira hora é muito grave se for um infarto. Ele pode, e 50% morre antes de chegar ao hospital. Então são doenças, são sintomas de alerta. Sentiu dor no peito, essa dor no peito está estranha, não sentiu isso antes, procura um atendimento, o profissional médico é que vai saber dizer se aquilo é tranquilo, se aquilo pode ser uma coisa mais grave. Agora, a doença ela pode ser tanto adquirida quanto também vir da família, genética, ou como que é? Existe sim uma correlação genética muito importante. Nas famílias que têm, por exemplo, infarto precoce, que a gente chama infarto precoce, homens abaixo de 55 anos, mulheres abaixo de 65 anos, elas têm uma predisposição genética a desenvolver a doença cardiovascular, principalmente o infarto. Isso não significa, meu pai teve infarto com 40 anos, então eu vou infartar também. Mas significa que os meus fatores de risco, nesse momento, devem ser combatidos com muito mais força do que de um indivíduo que não tem essa história na família. Então, se está hipertenso, nós vamos agredir mais rápido. Se está com uma dislipidemia, colesterol elevado, nós vamos agredir isso de forma diferente do que se faz num indivíduo com menos fatores de risco, sem história familiar. Certo. Daniel, às vezes a gente vê, assim, a gente pensa, uma pessoa, um atleta, ele pratica atividade física, um jogador de futebol, por exemplo, ele está sempre tendo um acompanhamento, porém, de repente, durante uma partida, ele sofre um mal súbito e acaba falecendo, como a gente já viu, né? Por quê? Às vezes a pessoa, ela tem essa frequência em atividade física, mas acaba acontecendo? Pode acontecer? Pode sim, e a gente tem visto na mídia algumas vezes que alguns atletas têm vindo a óbito em função de alguns problemas cardíacos. Como o doutor Luciano falou, às vezes, essas doenças cardíacas, às vezes, os sintomas são muito silenciosos. E na grande maioria das vezes, o que mostra é que, às vezes, o clube, o que no Brasil mostra, assim, por exemplo, o futebol, que é o esporte mais especializado hoje, que nos grandes clubes a gente vê que esses atletas eles passam por uma avaliação minuciosa, tem um corpo multidisciplinar nesses times, mas todo mundo não foge da regra de poder acontecer isso. Até porque, igual o futebol, ele é um exercício acíclico muito intenso. Tem jogador que em pique em tiro de 100 metros, corrida de 100, 200, ele chega a 25 km por hora. A gente vê hoje. Então, para o coração, é um estímulo muito
forte e agudo, né? Agressivo, então, talvez? Isso, assim, um então muito exige grande. muito. Então, para você ter uma ideia, se os jogadores profissionais que vivem dessa atividade têm um respaldo científico muito grande, estão acometendo, imagina esses indivíduos que procuram futebol no final de semana, sem preparação nenhuma, sem ter um exame médico bom, sem ter uma dieta regular eficiente e sem se preparar para aquele futebol do fim de semana. Então os riscos são enormes. O que acontece é que a mídia mostra, e às vezes o indivíduo que pratica o exercício no final de semana, às vezes ele vai para casa, ele fez uma pedalada de 1 ou 2 horas, vai para casa, passa mal e vem a falecer no hospital. Às vezes foi em função desse estímulo de exercício que ele deu e que o corpo dele não estava preparado para aquela demanda ali, para aquele estímulo que foi dado. François, você trabalha em hospital e sabe como que é o dia a dia das pessoas, inclusive aqui em Uberlândia. Como que as pessoas estão? Elas procuram, no seu caso, né, a nutricionista, eles procuram quando já não tem mais outro jeito, quando viu que na família, como o doutor disse, tem pessoas que têm problemas cardíacos, que o peso já não está muito legal, não consegue mais atividade física, estou sentindo uma dor no peito, vou procurar a nutricionista ver se tem um jeito. As pessoas estão procurando assim de última hora ou estão se preocupando mais hoje com a alimentação? Bom, hoje tem visto realmente uma preocupação maior com a alimentação, um pouco por causa da questão estética também, e quando já vê o problema instalado, quando já tem a doença instalada, a procura já é maior também, até porque o próprio médico, o preparador físico indica um nutricionista para reeducar ou para melhorar a alimentação. Mas, como você falou, assim, geralmente é quando já está com problema instalado. A procura prévia é mais questão de estética. Então, é isso que eu acho que a população tem que se conscientizar e não procurar um nutricionista, um preparador físico, somente pela questão estética e também pela saúde. Tá certo. Bom, o programa em pauta vai para um rápido intervalo e nós voltamos em instantes. O laboratório do Hospital das Clínicas da UFA é considerado uma referência regional, com cerca de 150 funcionários e um histórico de mais de 1 milhão de exames por ano. A administração, funcionários e pacientes comemoram hoje as conquistas, incluindo o investimento na modernização e ampliação do setor. Além de Uberlândia, o laboratório atende ainda moradores de outras 30 cidades do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. Ela tem os olhos da mãe. Ela tem o gênio do pai. Ela tem uma risada gostosa. Ela tem equilíbrio, mas nem tanto. Ela tem paixão por suco de uva. Ela tem a vida toda pela frente. Ou melhor, tinha. Todos os dias no Brasil, mais de 5 crianças morrem no trânsito. Dirija com consciência ou leve uma dor para o resto da vida. Parada, um pacto pela vida. Voltamos com o programa em pauta aqui na TV Universitária. E hoje a nossa conversa é sobre a saúde e os cuidados com o nosso coração. Doutor Luciano, quando a pessoa deve fazer a primeira consulta cardiovascular ou com qual frequência? Olha, hoje deve-se procurar mais cedo. Nas pessoas que têm histórico familiar positivo, essa procura, segundo as organizações, a partir dos 30 anos. Mas como a doença aterosclerótica é uma doença que se manifesta e começa a se criar já na infância, o que nós damos para a criança vai inflamando aquilo e ao longo dos anos vai progredindo para essas placas. Então, naqueles que têm uma alimentação muito irregular, que estão muito fora do peso, até antes disso. Mas o recomendado seria a partir dos 30 anos, naqueles com histórico familiar positivo, e a partir dos 40 anos de rotina, para aqueles que não têm esse histórico familiar positivo. E pelo menos uma consulta cardiológica em algum momento antes disso, para saber se não tem alguma coisa congênita ou com um clínico.
Mas se não procurar o clínico, procure o cardiologista para fazer uma ausculta, conhecer o seu eletrocardiograma. São coisas básicas, as taxas de colesterol, de glicemia. Isso faz parte daquilo que a gente é mais procurado hoje, que é o check-up. Hoje a gente tem no consultório talvez 50% check-up e 50% de pessoas que têm já alterações cardiovasculares. Isso é bom, que mostra que as pessoas estão preocupadas. Às vezes é bom também quando existem essas campanhas que muitas empresas e associações fazem gratuitamente, oferecendo exames rápidos, esses check-ups rápidos, para as pessoas poderem logo já saber se tem algum problema ou não, porque talvez muitos não tenham mesmo a iniciativa de procurar um médico, né? É uma excelente iniciativa, é a preservação de uma doença cardiovascular que às vezes pode incapacitar. Uma pessoa que tem um infarto aos 45 anos, que pega um território grande do coração, ela vai ficar com insuficiência cardíaca e, às vezes, inapropriada para o trabalho daí para frente. Está na idade economicamente ativa, altamente produtivo. Isso é um custo para a família, é um custo para o paciente, é um custo para a saúde pública. Então, essas medidas elas são excelentes. Se conseguir se prevenir o infarto, é isso que a gente quer. As doenças cardiovasculares, não só infarto, o AVC também. Vamos falar a partir do momento que a pessoa descobre que ela tem um problema cardíaco. Daniel, no caso, a pessoa ela tem um problema cardíaco, e aí? Ela vai deixar de fazer exercício, ela vai ter que, principalmente agora, ter um acompanhamento. Quais são os principais exercícios que essa pessoa deve procurar para não agravar o problema, não se sentir mal e poder, ao mesmo tempo, cuidar da saúde? Primeiramente, se ela já passou para o médico, pelo cardiologista, e o cardiologista liberou para ela realizar o exercício físico, cabe a ela procurar um profissional, e esse profissional ele vai orientar da melhor forma possível os níveis de intensidade desse treinamento para esse indivíduo. Ele não tem necessidade nenhuma de ter medo de realizar alguma atividade física, até porque os benefícios são enormes. Igual no caso para o hipertenso, é muito bom, o exercício aeróbio ele tem uma resposta muito boa, ele controla essa hipertensão arterial pós-treino, o exercício em si ele tem um efeito pós-treino de manter a pressão arterial mais baixa. E a musculação também ela é muito boa, então não tem contraindicação nenhuma. O que precisa é que esse indivíduo ele procure realmente o médico. Eu aferi a pressão num programa que teve no Parque Sabiá, que é onde o público maior se concentra para praticar alguma caminhada, alguma corrida. Sou hipertenso, procurar um médico, até para ver quais são as condições clínicas reais dele, e ele vai procurar agora de forma mais correta e orientada para ter benefícios maiores, para potencializar aquele exercício, para, quem sabe, até no futuro conseguir ser a via não medicamentosa para essa patologia dele. Mas de forma alguma ficar sem fazer exercício. E ter o acompanhamento, né? E tem uma outra coisa muito interessante, que ao procurar o cardiologista, hoje a gente faz o teste de esforço nesses pacientes. Isso determina qual a capacidade física que ele tem e dá para a gente no consultório orientar. Você deveria fazer uma caminhada, você deveria fazer um aeróbico. E pré-determinar, é claro que o educador físico é quem vai sentir isso ao longo do progresso do paciente, mas determinar etapas. Não é a pessoa que vai ao consultório e ela não está fazendo nada e no dia seguinte ela quer fazer 1h30 de academia. Não faz sentido nenhum. A gente orienta isso e tem o teste de esforço e hoje um exame que chama ergospirometria, que vai determinar qual é a capacidade real que eu posso, ou o quanto eu posso exigir do coração daquele cardiopata. Mas todos eles devem ter um tipo de atividade física, sim. Da mesma forma, eu pergunto para a Françoise, a pessoa, se ela já tem detectado o problema cardíaco, ela deixa de ter uma alimentação, assim, lógico que ela tem que controlar, mas até que ponto ela tem que controlar? Como que é feita essa dieta? Ela vai deixar de ter alguns prazeres, de um dia ou outro da semana, no fim de semana, comer uma picanha com um pouquinho de gordura, tomar uma cervejinha com os amigos, ou não? Acabou, ela tem que preocupar somente com o coração e com a alimentação correta. Primeiro, em relação à alimentação, acredito que a pessoa deve se preocupar, a mãe já deve se preocupar com a alimentação do filho desde a primeira infância, que já a alimentação, junto com o tabagismo, sedentarismo, é um dos principais fatores de risco
a alimentação inadequada, na verdade, é um dos principais fatores de risco para doença cardiovascular e qualquer outra doença. Então, se a gente tem uma alimentação inadequada, a gente está exposto a maior risco de ter câncer, de ter doenças cardiovasculares. Então, o cuidado tem que ser desde a infância, com a alimentação. E já quando tem um problema instalado, como na doença cardiovascular, tem que tomar o cuidado, sim, com diminuir a ingesta de gorduras, diminuir a ingestão de alimentos industrializados, enlatados, que são ricos em sódio, e dar preferência, não só diminuir. Então, assim, a gente fala muito o que não pode, eu acho mais interessante começar a falar para o paciente o que é que ele pode comer. Então, assim, ele não vai retirar os prazeres, a gente deve dar mais oportunidade, mais dicas para eles do que pode. Ingerir alimentos mais saudáveis, como peixes, castanhas, que vão ser fatores protetores e de diminuição de dislipidemia, vai melhorar essa questão cardiovascular mesmo. Mas eu falo sempre para os meus pacientes que não tem um alimento que seja proibido para ele. A questão é o equilíbrio. A palavra-chave para o cuidado com a alimentação é ter equilíbrio mesmo. Bom, nós já estamos chegando ao final, mas eu gostaria até de comentar aqui com o doutor. Acho que o principal, talvez, além dos problemas fisiológicos, é a pessoa manter um coração alegre, ter um bom relacionamento com as pessoas. Eu acho que todas essas energias boas de um bom relacionamento faz bem para o coração, né? Existem até estudos comprovando isso, que modifica inclusive a recuperação. As pessoas bem-humoradas têm muito menos tempo de internação e de recuperação. E tem muito menos doença cardiovascular. O bom humor é fundamental para o coração. Ok, muito obrigada a vocês pela participação aqui no nosso programa. E termina agora mais uma edição do programa Em Pauta. Nós voltamos na semana que vem com mais informações para você. Dê a sua sugestão de tema para os nossos debates pelo telefone 32 39 43 43. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.